estou aqui para responder, ou pelo menos para dar umas ideias sobre o quiz que eu coloquei semana passada aqui no meu canal no Instagram. Eu deixei uma pergunta lá para ver se alguém se interessava, para ver se alguém tinha alguma ideia, alguma contribuição para dar. E o plano é semanalmente deixar alguma pergunta desse tipo lá, para que vocês participem, os interessados participem e a gente chegue a algumas conclusões. No caso dessa pergunta inicial, desse primeiro quiz, não é uma pergunta que tem uma resposta absoluta, conclusiva. E o plano é manter essa ideia dessa forma. Estimular a discussão, estimular o raciocínio lógico, estimular a pesquisa. Eu gosto muito de trabalhar no sentido de melhorar as perguntas, não necessariamente gerar muitas respostas. Então, é isso que eu estou tentando fazer com todo o conteúdo que eu estou gerando aqui no Instagram. E essa ideia do quiz também parte desse princípio. Então, na semana passada eu deixei essa pergunta curiosa aí: por que é que na dança a gente conta até 8? Muita gente não entendeu a pergunta, mas ela parte da ideia, parte do princípio de que na música, tradicionalmente, se conta até 4 e não até 8. Então é daí que vem a pergunta. Não é necessariamente por que a gente conta a música. Isso seria uma outra pergunta. Mas sim, por que a gente conta até 8? Essa é uma questão bem complicada. Então, como eu disse, não tem uma resposta definitiva, uma resposta absoluta, mas tem algumas considerações bem legais. Inclusive, algumas delas apareceram sim nas respostas das pessoas, apareceram lá nos comentários. E eu achei super legal ter lido isso lá. Então, vamos lá. Eu vou entregar algumas ideias para vocês aqui. Assim que o meu cachorro parar de atrapalhar. Meu parceiro que está sempre nos vídeos, Você já conhece. Bom, então vamos lá. Primeira consideração. A gente conta até 4 ou até 8. Primeiro, essencialmente porque na estrutura do compasso musical, ou seja, como a estrutura da música é organizada, a gente tem um número 4 lá. A gente tem a estrutura de compasso, ela é desenhada, ela é representada por um símbolo que é uma fração. Tem um denominador e tem um número em cima. Aquilo tem uma explicação, embaixo você tem que tipo de subdivisão e em cima você tem quantas dessa subdivisão cabem num compasso dessa música. Por exemplo, 4/4, que é uma estrutura que na música ocidental e principalmente na música pós-funk, tipo de música que nós nas danças urbanas usamos bastante, é um compasso bem tradicional. Então, esse 4 sobre outro 4, esse 4 de cima, é o que faz com que a gente conte a música até 4. O que não quer dizer que seja impossível contar até 8, mesmo sendo compasso 4/4. Inclusive, eu vejo às vezes pessoas contando até 4 ou até 8, mesmo em compassos ternários, mesmo quando o número que está em cima não é um número divisível por 4, o que é bem curioso, bem estranho, não deveria ser usado dessa forma, mas enfim, didaticamente qualquer recurso que consiga melhorar os processos de transição é valioso e eu não acho que deva ser questionado. Mas na teoria musical não faz sentido, só isso. Então, primeira coisa é isso, a gente conta até 4 ou conta até 8, não é por qualquer outra coisa que não seja a estrutura musical, a estrutura do compasso nos pede, nos indica que isso existe. Então a gente tem ali um 4. Esse 4 já indica uma estrutura de compasso subdividida dessa forma. Aliás, é legal deixar isso claro. Eu não sou um teórico da música, Na verdade, eu sou um apaixonado por música. Eu estudo música porque me ajuda em tudo que eu faço, mas eu não sou um teórico da música. Então, se por acaso eu usar algum termo de
um termo de teoria musical de forma errônea. Se vocês quiserem depois ajudar contribuindo com correções, eu estou totalmente aberto e ansioso por isso. Tá? Até agradeço de antemão se alguém puder contribuir mais. Mas essa é a ideia. Então, uma ideia que apareceu bastante nos comentários e que realmente faz muito sentido é que a estrutura de 4 tempos para subdividir a música para a dança é muito curta. Primeiro, se você pensar não na dança, mas na música, geralmente é muito comum que os temas musicais, as ideias melódicas, ou seja, uma melodia que é criada, é muito comum, é esperado, talvez até seja mais comum, que ela dure mais do que 4 tempos, que ela dure 8 tempos. Música ocidental, principalmente contemporânea, seria razoável avaliar que 8 tempos é uma duração tradicional para um tema, para uma ideia melódica. Então, primeiro, mesmo na música, uma estrutura de 4 tempos não é normalmente o suficiente para exposição de uma ideia melódica. Para a dança isso também é verdade e, de certa forma, é até pior, né? Até mais potencializado. Essa limitação de 4 tempos é muito curta para a dança, para expor ideias de movimento, ideias coreográficas ou não, podem ser ideias de improviso, mas ideias de movimento. Iniciar, desenvolver e resolver uma ideia, ou pelo menos gerar uma transição para uma próxima ideia de movimento. Então 4 tempos é muito curto. Portanto, intuitivamente, talvez até mesmo sem pensar muito, sem programar isso, na dança a gente passou a usar tempos mais longos, já que a ideia, já que o compasso quaternário, ou até às vezes mesmo um compasso binário, nos permitia, por serem múltiplos de 2, né, tanto o compasso binário quanto o compasso quaternário, nos permitiam levar isso adiante, talvez até 8, faria sentido. A gente na dança até intuitivamente começou a contar por mais tempo, para que a nossa dança tivesse mais espaço para se desenvolver, mais espaço para ser transmitida, mais espaço para acontecer. Isso faz sentido para nós na dança, não só por uma questão cultural, de tradição, né? Não só porque nos foi transmitido essa ideia pelos nossos professores, pelos nossos mestres, enfim, pelos nossos pares, mas até mesmo se você abrir mão dessa influência histórica, faz sentido para a dança. É legal para nós, essa oitava, né? Esse espaço ele é bastante razoável para a dança acontecer. Já pensando então essa é uma ideia, né? A dança intuitivamente começou a usar mais tempo, uma estrutura maior para que a dança pudesse se desenvolver, pudesse ser transmitida, pudesse acontecer. Isso foi bastante comentado aqui, né, a partir do post do quiz da semana passada, e eu achei super legal que isso tenha aparecido. Então faz bastante sentido. Uma outra ideia, que já não é tão intuitiva, exige um pouco mais de estudo teórico e histórico, mas que faz muito sentido e que para mim, na verdade, é a ideia que tem mais potencial para explicar isso, parte do seguinte princípio. A música ocidental sempre foi transmitida a partir principalmente da influência europeia, né, da cultura europeia. A música no Ocidente sempre foi transmitida muito a partir de partituras, leitura de música a partir de uma linguagem técnica, né, uma linguagem da teoria musical, e esse processo aqui no Ocidente se desenrolou, se desenvolveu e continua sendo feito bastante por esse processo. Talvez contemporaneamente menos, em grande massa, mas toda a construção, mas uma grande parte da construção da nossa tradição musical ocidental se deu a partir de leitura de partituras. E tradicionalmente, na teoria musical, a estrutura de um compasso quaternário é lida e é contada até 4.
Então faz sentido. Mas tem um estilo musical que foge um pouco a essa regra na música ocidental, principalmente por conta da herança africana, a herança do contínuo das artes expressivas, né, dos movimentos, das ferramentas expressivas vernaculares de influência africana, que é um estilo musical chamado jazz. No jazz é muito comum que os músicos contem até 8, fora da tradição da música em geral, da música ocidental contemporânea em geral. Então, no jazz as pessoas contam até 8. Eu não digo isso generalizado, tá? Mas é comum encontrarmos músicos que contem até 8 no jazz, principalmente quando pensado isso em relação a outros estilos musicais. É muito raro nos outros estilos musicais os músicos contarem até 8. Já no jazz é bem comum, bem comum. Tem algumas explicações para isso. Primeiro, o jazz não é um estilo musical que foi transmitido por partitura. Se você é um músico que toca jazz, se você conhece músicos de jazz, converse com esse cara, e muito provavelmente o início, o desenvolvimento dele, as primeiras etapas de desenvolvimento dele como músico de jazz não se deram a partir da leitura de partituras. Talvez hoje em dia, contemporaneamente, deslocado contextualmente, né? Se você pensar que o jazz é um estilo musical que se formatou após a década de 20, a partir da cultura negra norte-americana, principalmente em New Orleans, se você pensar em 2015 para frente, vamos falar 2018, no Brasil, então a gente não tem mais o mesmo contexto. Talvez as pessoas que hoje em dia no Brasil tocam jazz usem um processo diferente. Mas essencialmente o jazz se desenvolveu não pela leitura de partitura. Os músicos não se desenvolveram não pela leitura de partituras. Até no documentário Jazz, de Ken Burns, que conta muitas das histórias dos principais personagens dos primeiros 30, 40 anos do jazz nos Estados Unidos, se você acompanhar a história desses caras, desde Louis Armstrong, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, se você acompanhar esses caras, nenhum deles iniciou no estudo de partituras, talvez diferente do que foi com Duke Ellington, um pouco diferente do que aconteceu com Miles Davis, mas os grandes ícones são pessoas que aprenderam a lidar com música de forma intuitiva, na prática. Então, a ideia de teoria musical, a ideia de partitura, ou seja, contar até 4, é menos forte para essas pessoas do que a herança do contínuo das ferramentas expressivas de origem africana. O que é intuitivo para eles é maior do que aquilo que é técnico, porque a influência técnica não foi tão expressiva para eles. Então é interessante você, resumindo isso tudo que eu estou falando, no jazz é muito mais comum que essa construção dos músicos, principalmente nas décadas iniciais desse estilo musical, foi muito mais comum que esses músicos se desenvolvessem a partir de intuição e não a partir de teoria musical. E sendo assim, a mesma ideia que nós sentimos na dança, que talvez 4 tempos sejam muito restritos para desenvolver uma pequena ideia na dança, para esses caras intuitivamente também 4 tempos são muito pequenos, é muito pouco para desenvolver uma ideia, um tema musical. E como nós nas danças urbanas somos filhos, netos, bisnetos e tataranetos do jazz, sim, porque nós somos parte desse contínuo das ferramentas expressivas de herança africana. Nós temos isso como herança, né? A ideia de herança é tradição, a ideia de tradição é uma herança cultural. Então sim, nós temos essa tradição, essa herança cultural de que o processo todo se desenrola não de forma técnica, acadêmica, racional, teórica, mas sim na prática, de forma intuitiva, de forma espontânea e de preferência em contato com
a tradição, em contato com pelo menos os resquícios, ou o mínimo possível, de uma herança cultural. E, portanto, essa ideia de contar até 8 vem para nós também, isso é uma possibilidade, essa ideia de contar até 8 vem para nós por uma construção de uma interação com a música do jazz, da construção de uma ideia de tempo, de estrutura, de duração, de subdivisão que chega para nós a partir do jazz. O que faz muito sentido, né? Pensando que a gente lida com músicas, estilos musicais que derivam muito dessa linguagem de música. Então essas são as duas ideias principais que se conectam, né? Primeiro, a ideia de que a gente intuitivamente passou a ter essa vontade, essa necessidade de usar mais tempo. E o segundo, uma herança de um processo muito mais intuitivo que para nós chega por um caminho do jazz como música e que por meio de tradição, ou seja, herança cultural, continua agindo nas danças urbanas. Mas é sempre importante voltar lá na primeira coisa que eu falei e pensar nisso. A gente conta até 4, até 8, não porque toda música funciona dessa forma, mas sim porque os estilos musicais com os quais nós lidamos nas danças urbanas tradicionalmente têm compassos estruturados em 4/4. Né? A parte de baixo, esse 4 seria o que no inglês eles chamam de quarter notes, ou um quarto de nota, ou que no português a gente usa muito mais a terminologia semínima, que significa basicamente o pulso, né? A parte básica da pulsação. E o de cima significa quantas dessas cabem no compasso. Então, para nós, a gente lida muito mais com essa estrutura de 4/4, e aí é nítido, é óbvio, é esperado que a gente conte até 4 ou até 8, no caso da dança, ou até mesmo no caso do jazz, se isso hoje em dia ainda continua acontecendo. Mas não é que toda música é contada desse jeito. Nós lidamos com 99% de músicas que são estruturadas dessa forma. Se você, por exemplo, for lidar com o pessoal da música folk, na música folk a estrutura geralmente é muito comum que o compasso ternário seja usado. Então ninguém vai contar até 4, não faz sentido. Então não entendam essa ideia de contar até 4 ou até 8 como sendo generalizado. Nós é que lidamos com grande maioria de músicas que não só permitem, mas nos pedem que isso aconteça. Então a gente conta dessa forma. E a ideia de transmitir, de passar de 4 para 8, não tem uma explicação teórica ou uma necessidade específica, definitiva e absoluta. Para mim diz muito mais sentido, fala muito mais com a ideia de que a gente naturalmente passou a querer dançar por mais tempo cada ideia, e expor isso e organizar isso de uma forma que coubesse, né, na contagem, principalmente na parte de transmissão, como professores, né? Transmitir de 8 tempos. É até interessante se você pensar em danças sociais, nessa nossa cultura, nessa nossa tradição, né, das danças vernaculares afro-americanas. As danças sociais com as quais a gente lida raramente tem estruturas com duração diferente de 1, 2 ou 4 tempos. Nas danças urbanas mesmo, é muito difícil você encontrar, elas passam a se tornar uma mini coreografia, né? Ou que sim era conhecido como uma party dance, no sentido de que vira uma coreografia, enfim. Mas essa estrutura de 4/4 designa até isso, né? Até as danças sociais são estruturadas normalmente em estruturas de compasso que são divisíveis por 4, e faz sentido, né? Bom, eu agora, dada a minha opinião, eu vou dar uma rodada aqui para ver o que a galera comentou. Eu já vi que o Rafinha entrou aqui, eu não quero nem saber o que ele falou, que ele só veio para conturbar. Calipso Santos, muito obrigado. Pô, que legal receber essa consideração aí. Pô, tem uma galera, 30 pessoas aqui. Obrigado, hein? Nesse horário.
alguma pergunta aqui. Quando as pessoas contam 3 em um compasso binário ou quaternário, muito provavelmente o compasso seja composto como blues. Alguns ritmos afro que são em 6.8. Então, Novelits. Legal, obrigado pela contribuição. E essa é uma ideia, né? Por exemplo, se a gente tem uma estrutura que é assim, ó. Seria um compasso ternário. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É muito comum se eu ver as pessoas contarem assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ok. Não é que isso é proibido. Qualquer coisa que funcione para você didaticamente, para mim tá valendo. Se funcionar para transmitir isso, tá valendo. Aí se for dar mal de teoria musical, não é o meu caso, eu não sou um teórico da música, eu não tenho esse estudo. Aí a gente tem que estudar um pouco mais. Eu, inclusive, tenho que estudar um pouco mais. Deixa eu ver, tem mais coisa aqui. Gente, o objetivo dessa live é só responder isso. Então assim, eu vou dar uma passada aqui e já era, tá? Sou eu, B-Boy Cruel de Manaus. Caramba! Satisfação, hein, Cruel? Intuitivo ou dedutivo? Não lembro do que eu tava falando agora. Rafinha só atrapalha, mano. Geralmente nós B-Boys usamos a contagem de 4 ou 8 de acordo com a virada que a música traz, sendo ela um efeito, um scratch ou uma suavização do som. Então, na real, musicalmente, essa estrutura normalmente a gente conta até 4 na música. Agora na dança, meu, não sei, bom, não acho que isso seja definitivo. Salve maestro do Vags, parceiro. Os caras faltando trabalho para acompanhar. Se puder explicar um pouco sobre a diferença de social dance, party dance, se tem diferença ou não. Denão 3D, na verdade, a ideia de danças sociais é um termo muito mais usado, né? Nessa construção, não digo por ser em português só, mas essa construção, danças sociais, ou no caso como você escreveu, social dances, essa construção ela é muito mais usada no português, como uma versão brasileira, uma versão em português para a ideia, para o nome party dances. E é muito importante a gente entender que isso é muito importante, que dança de festa, danças sociais, party dances, não são, nunca serão exclusividade da cultura das danças urbanas estadunidenses, ou das street dances, ou das danças vernaculares afro-americanas. Toda a cultura da humanidade, de todas as épocas, de todos os lugares, em qualquer momento, em qualquer situação, todas as sociedades que têm festa com música, têm danças sociais. Todas, em qualquer momento da civilização. Então, danças sociais, ou que a gente, por conta do inglês, que isso é importante, se não é só um negócio dos Estados Unidos, até o nome party dances, ou nesse caso, como o Denão pôs aqui, social dances, são nomes em inglês, são uma versão, uma ideia, uma terminologia norte-americana para uma coisa que é atemporal e sem limites geográficos, né? Não tem limites cronológicos, sociais, culturais, geográficos, nenhum limite, tem em todas as sociedades, mas é um nome em inglês para denominar essa ideia, que é passo que acontece intuitivamente, ou acontece espontaneamente em festa e que mais de uma pessoa conhece, gente daquela sociedade, daquele grupo social, que pode ser 3 pessoas que moram juntas, como pode ser o mundo inteiro, seja qual for o tamanho da sociedade que você está considerando. Se tem mais de uma pessoa dançando aquilo, conhecendo aquilo e dançando, talvez seja uma dança social. Então esse nome, social dance ou party dance, são 2 nomes para a mesma ideia, que é o que a gente aqui chama de danças sociais. Agora, mesmo esses termos têm mais possibilidades de interpretação, né?
Para nós, nas danças urbanas, danças sociais são simplesmente pequenas células coreográficas, passinhos que são feitos em festa e que a galera conhece. E que são executados de forma cíclica e tal. Mas danças sociais podem ter outras conotações, dependendo de com quem você está conversando, né? Danças que servem ao propósito de sociabilização poderiam ser incluídas nesse tipo de ideia. Mas eu não quero fugir do nosso escopo. Dentro das danças urbanas norte-americanas, estadunidenses, dentro das danças vernaculares afro-americanas, essa ideia de danças sociais, ou que lá é conhecido como party dances, são esses passinhos ou pequenas células coreográficas que são executados em festas e que são conhecidos pelo grupo social que está envolvido naquele acontecimento. Fugiu do assunto, mas é uma boa pergunta. Rosilene Marchetti, muito obrigado. Na salsa, deve ser? Eles contam 1, 2, 3, 5, 6, 7. Então, senhor mano, olha só que interessante. Na salsa, você vai encontrar eles contando com pausa. Eu espero que seja isso que você está falando. Se eu estiver errado, me desculpe. Mas normalmente, quando eu não sou um grande conhecedor de salsa, mas às vezes, quando eu tive as oportunidades de vivenciar, você vê eles contando assim: 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mas essa pausa depois do 3 e essa pausa depois do 7, ela, mesmo que eu não fale 4, mesmo que eu não fale 8, existe esse tempo ali. Eu simplesmente estou ignorando verbalmente esses dois tempos, mas eu deixo o tempo dele lá. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você verbaliza alguns tempos que são mais marcados nesse estilo de música, talvez. Me perdoe aí o pessoal da salsa, me perdoe a Emília, a Alex, eu não quero falar bobagem aqui, não é essa a minha área. Mas eu tenho essa impressão, né, que quando as pessoas contam assim, seria para acentuar pontos específicos desse ritmo que são importantes, né? E dá para entender isso a partir do passo básico da salsa, né? Pam, 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 pam. Então seria uma forma até didática de marcar e acentuar isso aqui, né? A dança social é um complemento às outras. Que outras? Não entendi a pergunta, parceiro. Um complemento ao quê? Ó, eu tô acabando a minha live aqui, meu. O plano era ficar até 5h30 só. Felipe Salles Xavier. Pensando nas danças sociais no estileto, temos as bases que sempre vemos e que todos os dançarinos de estileto sabem. Então, cara, o que acontece? Estileto. Eu vou largar uma pergunta aqui, tá, Felipe? Eu não sou um estudioso disso, tá? Mas eu vou largar uma pergunta aqui. Eu vou largar... Sabe aquela história que escrevi e saí correndo? Vai ser isso que eu vou fazer. Escrevi e saí correndo. Estileto. Como pode ser defendido e justificado como sendo uma linguagem de dança e não apenas uma proposta coreográfica ou uma proposta de aula? Em outras palavras, o que é que sustenta o estileto como fundamento dessa dança? O que é que sustenta o estileto e faz com que esse nome sustente uma linguagem de dança? Porque a partir daí dá para negociar outras coisas. Mas a primeira coisa para responder é: estileto é uma dança? Ou estileto é uma proposta? É uma aula? É uma proposta coreográfica? Uma proposta estética, talvez? Não sei. Bom, gente, eu vou ter que encerrar aqui. O plano era ficar até 5h30. Espero ter... Como eu disse no começo, o plano não era responder pergunta nenhuma, mas melhorar as perguntas. Melhorar. Então eu espero ter feito isso. E deixo um pedido para todos vocês. Eu estou com essa história toda aqui no Instagram, colocando um monte de
conteúdo todos os dias aqui, abertamente, gratuito, conteúdo de pesquisa bruta e profunda e constante mesmo. Estou escrevendo aqui, colocando um monte de coisa. Não é porque eu gosto de vocês não, que eu não estou nem aí para vocês, mas é porque eu sou apaixonado por tudo isso aqui mesmo. Eu tenho uma paixão por essa área, sou apaixonado por pesquisar, e eu fico pensando sempre que como é que dá para eu contribuir mais, E é por isso que eu faço isso aqui todos os dias. Dá um trabalho do caramba, não é simples, mas me traz grande satisfação profissional. Então o meu pedido é, se vocês curtem, vocês gostam disso aqui, se está valendo a pena, se está ajudando de alguma forma, se está sendo legal, enfim, dá uma força para mim, porque se o meu plano é compartilhar, atingir o máximo de pessoas possível, fazer com que isso aqui chegue a um monte de gente, a ajuda de vocês no sentido de trazer mais gente aqui para esse canal é uma forma de vocês retribuírem, caso isso tudo seja legal para vocês, caso vocês estejam vendo valor nisso tudo. Então, peço aí que vocês ajudem trazendo mais gente para cá, divulgando isso tudo aqui, enfim. E por fim, sempre lembrem-se de dar crédito às suas fontes de informação, de conhecimento e às vezes até mesmo de sabedoria, quem sabe. Então, crédito, as coisas de onde eu tiro, eu exponho para vocês de onde vieram, e espero que aquilo que eu levo até vocês também seja acompanhado de crédito quando forem transmitidas adiante, ok? Muito obrigado, prazer estar com vocês e um grande abraço. Seguimos pensando. Fui!